Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estar gravando a aula referente ao dia 19. Tá? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre a adubação de pastagens. Nós vamos estar falando um pouco sobre a adubação de pastagens. E o que acontece? Nas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre o manejo das pastagens e hoje nós vamos falar um pouco sobre a adubação das mesmas, né? A importância da adubação. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores comerciais de bovinos do mundo, né? E nós possuímos inúmeros fatores que contribuem para o desenvolvimento da forrageira. Dentre eles, nós temos os fatores climáticos, né? Nós temos boas condições de temperatura, alta umidade. Nós sabemos que nós possuímos, né, dois períodos bem distintos no ano. Então, a gente tem o período das águas, que são essas melhores condições, e o período da seca, né? Mas mesmo se a gente fornecer uma condição adequada no período da seca, essas forrageiras, elas conseguem ter uma boa produtividade. Principalmente por serem espécies adaptadas, tropicais adaptadas. Então, são forrageiras mais resistentes e que têm um bom desenvolvimento. Tá? E que favorecem a produção, consequentemente, todas essas condições vão favorecer, né, o desenvolvimento dessas forrageiras. Tá? Como a gente verifica, os produtores ao longo dos anos têm desde o início, né, a cultura que a adubação da pastagem ela é sem fundamento. Que o capim, por si só, ele vai crescer sozinho. Então, não é necessário o produtor, o pecuarista, ir lá e fazer adubação nesse capim. Automaticamente, segundo o pecuarista, esse capim ele vai crescer sozinho. Então, não precisa do produtor estar lá fazendo acompanhamento, fazendo adubação para que esse capim tenha um bom crescimento, né? E, geralmente, essas pastagens, a maioria das nossas pastagens, como a gente já comentou, estão em estado crítico, né? Então, principalmente devido à situação que nós encontramos os pastos não corrigidos, não adubados, e, consequentemente, ocorre o quê? Um rendimento baixo da forrageira, diminuindo a qualidade e a quantidade de pasto, né? E isso tudo depende da fertilidade do solo. Então, a gente sabe que para uma forrageira crescer bem, ela tem que ter uma fertilidade do solo considerável, né? Uma fertilidade boa. Só que a grande parte da nossa produção de bovinos, tanto bovino como bovino de leite, são no sentido extrativista, ou seja, a criação é um sistema extensivo onde os animais ficam soltos durante todo o ano no pasto e não há um processo de correção desse solo, uma adubação, uma análise do solo. Então chega ao ponto que o animal ele não está consumindo nem forragem, né? Ele está apenas ali no solo mesmo, na terra, porque chega ao ponto de acabar até a cobertura do solo, né? Como a gente até comentou anteriormente, o sistema extensivo, que é o mais utilizado, nesse sistema raramente utilizam-se corretivos e fertilizantes na fase de manutenção da pastagem. E isso tudo agrava ainda mais o problema de baixa fertilidade do solo, né? E isso principalmente devido à cultura dos pecuaristas. Então a gente sabe que hoje, né, vários pecuaristas já têm a mentalidade um pouco mudada, né? O que nós como técnicos, temos que visar isso. Demonstrar ao produtor que uma correção do solo, uma adubação, vai aumentar a fertilidade, automaticamente melhorar a qualidade da forrageira e a produção, o que vai visar o quê? Uma melhor rentabilidade econômica para o produtor. O animal vai terminar mais cedo, vai engordar mais rápido, então vai ter um acabamento melhor de carcaça. Então, isso tudo que deve ser visado pelo pecuarista, principalmente porque a criação a pasto é uma das formas mais econômicas, né, de produção de bovinos. Então, a gente sabe que o pasto, você adubando ele, tem um custo na adubação, mas você faz isso uma vez de 1 a 4 anos, né? Então, é uma forma econômica de criação de bovinos, quando a gente compara com o sistema confinado. Então, como a gente vê nessas imagens, né, é um sistema extrativista. Então, os animais ficam pastejando durante todo o ano, né, sem rotação, sem manejo dessa pastagem. Então, chega a esse ponto que vocês estão vendo, sem cobertura do solo, sem nenhum tipo de forrageira. Então, o animal está consumindo mesmo aí a terra, né, lambendo terra.
Então, como vocês podem ver nessa imagem também, nós temos aqui ó, o sistema total de erosão, porque com o passar do tempo, o pasto ele não vai tendo uma cobertura boa do solo e vai ocorrendo qualquer chuva, qualquer problema na estrutura do solo faz com que ocorra a perda de minerais no solo e também a perda de forragem, né? Porque qualquer chuva, qualquer problema causa essa erosão e aí vai levando o solo e a forrageira também, consequentemente. Outro sistema, outro problema que nós temos é isso aqui, né? Quando eu não tenho uma boa fertilidade do solo, esse solo se torna mais ácido, consequentemente, né, eu não tenho uma boa cobertura e eu possibilito a proliferação de plantas invasoras e de cupins, né? De cupins, de formigas, e isso é um grande problema dos nossos pastos hoje. E aí, quando a gente verifica isso, a gente consegue verificar que realmente os pastos não estão tendo uma boa fertilidade. Tá? Então, consequentemente, pessoal, a produção de animal a pasto, ela tem baixos índices zootécnicos. Por quê? Porque grande parte das nossas pastagens, elas já não têm capacidade de suporte, né? Então, por quê? Porque geralmente o sistema extensivo coloca um número muito grande de animais sobre o pasto. Além do pisoteio, o animal também consome esse pasto. Então, há uma baixa capacidade de suporte. Nós temos, como a gente já comentou até nas aulas passadas, nós temos que sempre respeitar a altura de entrada e de saída dos animais de acordo com a espécie de forragem que eu estou trabalhando, né? Consequentemente, se eu tenho uma forrageira de baixa qualidade, a matéria seca também, que é o que o animal consome e converte em carne, ela é baixa. Por quê? Porque não tem sobras, né? Ou, consequentemente, o número de animais é muito grande, vai consumir uma alta quantidade de forragem e não vai ter sobra, né? Então, o animal vai consumir apenas aquilo que ele consegue consumir e não o que é exigido por ele, né? E, consequentemente, devido a isso, eu tenho o quê? Uma mineralização deficiente desse solo, né? Grande parte dos nossos solos são solos tropicais, né? Solo argiloso, e são solos que têm uma elevada acidez, na maioria das vezes, né? E, consequentemente, quando não há uma correção correta desse solo, eu tenho uma redução de macro e microminerais no solo, que são essenciais para o desenvolvimento da planta, principalmente os teores de fósforo e também de nitrogênio, que são os principais minerais mais importantes ali do solo, né? Dentre outros minerais. E, consequentemente, também eu tenho baixos teores de matéria orgânica, que são essenciais para o desenvolvimento da planta, né? Então, isso tudo influi diretamente na qualidade do pasto e no ganho do animal. Então, se eu não tenho controle de manejo, de adubação correto do meu pasto, eu tenho uma perda muito grande de quantidade e qualidade de forrageira. Tá? Qual que é a razão? Grande parte das vezes a razão dos pecuaristas terem um uso limitado de fertilizantes na pastagem. Os pecuaristas têm muito na cabeça que as plantas forrageiras, elas têm baixo valor, né? São culturas de baixo valor e não justifica o uso dos corretivos e dos fertilizantes, ou seja, que o pasto ele não tem tanta importância, né? Então isso na cabeça do pecuarista, né? Diferente, por exemplo, da cultura, os produtores rurais que sabem que se não fazer uma adubação correta no período de plantio do milho e da soja, eles não vão colher uma boa quantidade de safra. O pecuarista não, ele acha que aquele capim ele não tem valor. Então, ele não acha que não tem necessidade de gastar na adubação do solo. E isso faz com que a gente tenha uma perca muito grande aí de produtividade. Então, por isso que o pecuarista ele tem um uso limitado de fertilizante. Tá? Como essa foto que vocês podem ver aqui, ela mostra muito bem um solo que tem alta fertilidade e um solo que, com o passar do tempo, quando não vai fazendo a correção correta e a adubação, vai diminuindo também o desenvolvimento da raiz da forrageira. Né? Então, vocês podem ver aqui um solo com alta fertilidade, eu tenho uma alta quantidade de perfilho e de folhas e uma alta quantidade de raiz. Então, esse solo aqui é um solo mais estruturado. Com o passar do tempo, o animal vai ingerindo, vai consumindo essa forrageira e vai diminuindo a capacidade aqui de número de folhas e, consequentemente, a rebrota dessa pastagem, também vai diminuindo a fertilidade do solo. Por quê? Porque, ao mesmo jeito que o animal está consumindo, eu não estou fazendo adubação do pasto. Então, o pasto ele não está tendo nutriente para fornecer a rebrota daquela forrageira. Então, consequentemente, diminui a capacidade de sustentação da raiz e também a capacidade de produção de folhas.
que é a principal parte, é a proporção aérea, né? A parte aérea que é o que o animal ingere e que é transformado em carne. Então, consequentemente, isso é um processo de degradação do solo, tá? Qual que é a outra razão do uso ilimitado de fertilizantes em pastagens? O pecuarista, ele acha difícil mensurar o retorno econômico do fertilizante aplicado ao pasto. Então, geralmente, para o pecuarista, é difícil ele ver um retorno econômico. Por que que é difícil? Porque a gente sabe que grande parte dos nossos pastos, eles já têm muitos anos de degradação, né? Então, a gente sabe que naquele ano que eu fizer a adubação, eu só vou ter a resposta do desenvolvimento no ano subsequente, no ano seguinte. Então, aí que a forrageira vai começar a produzir, né? Então, para o pecuarista, isso é difícil de ser contabilizado. Mas por quê? Porque ele já deveria ter começado esse processo de adubação muitos anos antes, né? Então, ele apenas fez um sistema de degradação, né? Utilizou o solo e não repôs os nutrientes no solo, né? Então, outra coisa também é o uso limitado de assistência técnica para a maioria dos fazendeiros. Então, a gente sabe que tem muitos fazendeiros microprodutores, né? Produtores pequenos que não têm condições aí de ter uma assistência técnica, né? Uma pessoa que consegue coletar o solo, fazer análise, então isso também dificulta o produtor de conseguir fazer adubação no solo. Hoje a gente sabe que nós já temos condições melhores para fazer isso. Nós temos o Senar, né? Nós temos várias instituições que podem fazer isso e ajudar o produtor. Então é só o produtor mesmo buscar isso. E nós, técnicos, né, informarmos ao produtor que ele pode ter essas condições aí de adubar um pasto, tá? Como que era inicialmente o processo de formação da pastagem há muitos anos? Então, inicialmente, era-se realizada a compra de uma área, geralmente as áreas mais baratas, né? São aquelas áreas mais montanhosas, mais longe das cidades, e aí, geralmente, inicialmente, faziam-se a derrubada dessas árvores, né? Posteriormente, a queimada do solo, que é um dos principais problemas de desmatamento e também de perda de nutrientes do solo quando a gente faz a queimada. E após fazia-se o semeio, né, o plantio, no sistema de distribuição de sementes a lanço na forma aérea, né? E posteriormente a manutenção inicial, que era a cobertura dessa semente para possivelmente a germinação, né? A rebrota aí, né? O nascimento dessa forrageira. Então, o que que acontece, pessoal? Né? Antigamente, a gente já via que uma das principais culturas de produção de pasto era a queimada. E hoje a gente sabe que não é necessário realizar essa queimada das plantas, né? Porque a cultura antigamente era, eu vou fazer a queimada, essa queimada ela vai eliminar tudo quanto é planta invasora, tudo quanto é contaminante do solo, formiga, cupim, e aí, consequentemente, isso faz com que na próxima chuva haja uma rebrota, né, de um broto verde bonito, mas não é isso que acontece. A gente sabe que a queimada, ela resulta em várias perdas de macro e microminerais no solo. Principalmente muitos nutrientes, eles lixiviam, né? Ocorre aí tanto a perda porque eles ficam mais predispostos, né? Porque a queimada desestrutura o solo. Então, qualquer chuva que dá, esses minerais vão ser perdidos. E também a volatilização. Então, tem muitos minerais que eles evaporam, né? Com esse processo de queimada. Então, ocorre muitas perdas de nutrientes no solo. Então, não é necessário fazer-se a queimada do solo. Tá? Então, antigamente, a gente tinha muito esse processo. Então, essa tabela aqui, é só para mostrar para vocês que nós temos aqui ó, a produção da pastagem e o tempo. É só para a gente verificar que com o passar do tempo, se eu não faço um tratamento correto, uma adubação correta do solo, eu vou perdendo tanto produção como levar o solo a uma alta compactação e um alto processo de erosão, que é perda tanto do solo, dos minerais, quanto da pastagem. Então, inicialmente aqui, a gente sabe que as forrageiras, ela tem a sua fase produtiva. Então, é nessa fase que o solo tem que ter uma alta fertilidade, que é a fase que essa forrageira vai se desenvolver. E aí ela precisa de boas quantidades de nitrogênio e de fósforo, né? E dentre os outros minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, né?
E com o passar do tempo, quando esse solo ele não vai recebendo um processo de adubação correto, essa planta vai perdendo vigor e vai perdendo a produtividade. Então, aqui o animal já está consumindo aquela forrageira, que por mais que seja resistente e tenha uma boa produção, o solo não está dando condições para ela se desenvolver. Então, chega a fase de degradação do pasto. Então, essa forrageira ela perde produtividade e qualidade. O solo, como ele já não tem correção e fertilidade, ele começa a ser invadido por pragas e por doenças, e alta quantidade de cupim, que diminui totalmente a fertilidade desse solo e, consequentemente, o alto desenvolvimento da pastagem. E chega a um ponto que o solo ocorre o quê? Uma compactação. Aquele solo ele vai ser desestruturado, a pastagem não vai ter um enraizamento profundo, bom, que vai sustentar aquela forrageira, e vai ocorrer erosão do solo e a perda tanto de minerais quanto da forrageira. Então, vou ter o quê? Não vou ter cobertura do solo, que isso afeta diretamente a nutrição do bovino que é criado no sistema pasto. Tá? Dentre os nutrientes que contém no solo, quais são os principais nutrientes que são absorvidos pelo animal? Então, nós temos aqui o nitrogênio de 4 a 10%, o fósforo é absorvido pelo animal em torno de 38%, o potássio 5% e o enxofre 16%. A gente sabe que tem outros minerais, né? Boro, ferro, zinco, cobre, manganês, magnésio. Então, assim, tem vários macro e microminerais que os animais necessitam, aqueles animais que são criados a pasto, para a sua exigência de produção. Né? Mas os principais que devem ser contidos no solo, que são mais absorvidos, são esses, os nutrientes. Tá? Então, falando de estabilidade do sistema, de estabilidade do solo, como a gente já comentou anteriormente, a gente sabe que os nossos solos, devido a todo esse processo de degradação, ele tem uma distribuição irregular no sistema. Então, o que acontece? Quais são a maioria das vezes, quais são as principais perdas de nutrientes que nós temos no solo? Nós temos as perdas por lixiviação, ou seja, quando eu faço a queimada do solo, uma alta degradação, esses macro e micronutrientes eles ficam indisponíveis e qualquer problema que der no solo, qualquer chuva a mais ou enxurrada, esses nutrientes eles vão ser perdidos, né, vão ser carreados, vão ser levados. Né? A volatilização, ou seja, a perda por alta temperatura ou um processo de queimada faz com que esses minerais eles sejam evaporados, né? E também o processo de erosão. Então, de que forma que eu evito que esses macrominerais do solo se percam? Quando eu faço uma adubação de reposição. Então, sempre que eu faço uma adubação, eu consigo repor no solo esses minerais que são perdidos por esses processos. Tá? O que eu devo considerar para um bom programa de adubação? Então, inicialmente, qual que é a gramínea que eu vou utilizar ali naquela região? Uma gramínea tropical? Uma gramínea forrageira? Uma leguminosa? Uma gramínea, dependendo do solo, né? Se é um solo argiloso, uma gramínea com um enraizamento mais superficial. Se é um solo mais arenoso, uma gramínea com enraizamento mais profundo. Então, isso tudo vai variar. Qual que é o ciclo vegetativo da planta? Então, qual que é a época que essa planta produz mais? Que ela vai fazer uma melhor manutenção? Então, no período das águas, então nesse período tem que fazer uma adubação um pouco maior. Ah, não, no período das secas eu necessito mais, vai ser mais absorvido esse fertilizante? Então, a gente tem que ver isso também. Tá? Para que eu vou utilizar? Para pastejo? Para corte? Ah, não, eu vou fazer um pasto vedado para me cortar e fornecer esse capim, né, essa capineira que a gente fala no coxo. Não, os animais vão ficar soltos. Então, qual que é o tipo, né, de atividade que eu vou estar fazendo naquela área? E o histórico da área. Essa área já foi adubada? Já houve uma correção? Então, todos esses critérios, eles devem ser considerados antes de eu iniciar um processo de adubação. Tá? E não menos importante, a análise do solo, que é uma das formas mais econômicas que nós temos, né? Então, eu faço a análise do solo e, a partir daí, eu consigo verificar o que o solo precisa. Né? Quais são os macrominerais, se eu não tenho excesso de algum determinado mineral, que eu preciso fazer uma correção, tá? E se eu tenho recurso financeiro para estar trabalhando nessa parte, tá? A localização da propriedade e o nível tecnológico. Eu tenho condições de fazer, eu tenho equipamentos, eu tenho um técnico que pode me auxiliar, então tudo isso é essencial, tá? Outra coisa, como a gente falou lá do tipo de forrageira que eu vou utilizar, então sempre a gente deve verificar que as forrageiras também possuem a sua exigência, que vão variar de acordo, né, com o tipo de forrageira. Então, geralmente as forrageiras
forrageiras que são mais utilizadas, algumas forrageiras, elas têm maior exigência. Então, lógico que a gente sabe que se essas forrageiras têm maior exigência, elas têm que serem cultivadas em solos com alta fertilidade, né? E aí vai variar de acordo com o tipo de forrageira que eu vou trabalhar. Vai diminuindo a queda, tanto a queda da produção quanto a queda na fertilidade do solo. Então, conforme ocorre uma redução da queda da fertilidade do solo, tem plantas forrageiras que não têm tanta exigência, né? Que não são tão exigentes. Então, eu vou escolher essas forrageiras de acordo também com o solo que eu tenho ali, com o solo que eu estou utilizando. A matéria orgânica é um dos principais itens, né, que a gente deve ter a importância de ser contida no solo em alta quantidade. Por quê? Porque quando eu tenho uma alta quantidade de matéria orgânica, eu tenho uma alta CTC. O que é essa CTC? É a capacidade de troca de cátions, né? Ou seja, essa capacidade de troca de cátions são, por exemplo, os cátions, os íons, né, de cálcio, de manganês, de fósforo. Então, eles fazem o quê? Essa capacidade dos macro e microminerais se interligarem. E isso faz com que essa capacidade de troca que tem no solo aumenta a fertilidade do solo. E faz também com que esses íons vão carregar esses macro e microminerais melhor para dentro da planta. E aí essa planta vai ter um melhor desenvolvimento. Então, quanto maior a quantidade de matéria orgânica no solo, né, melhor vai ser a renovação do sistema, renovação radicular. E, consequentemente, melhor também vai ser a senescência das folhas. A senescência das folhas é um processo natural de desenvolvimento da planta. O que é a senescência? É quando ela troca as folhas, ou seja, aquelas folhas que, com o passar do tempo, vão ficando mais maduras, né, vão passando da época, elas caem no solo e nascem novas folhas, né? E isso é uma parte normal. Então, se eu tenho uma alta capacidade de matéria orgânica no solo, a renovação de folhas novas é melhor. E, automaticamente, se eu tenho esse cobrimento do solo também melhor, vai ser maior a produção de humus do solo, vamos dizer assim, o nome vulgar, né? Como é o nome da palavra, gente, que eu quero falar? O esterco do solo, né? Então, a gente vai ter uma maior produção ali de esterco. Por isso que a gente sempre fala que quando vai fazer uma cultura de pastagem ou uma plantio de uma cultura, a gente deve sempre fazer subsequente a um ano de um plantio. Por exemplo, eu fiz a cultura do milho, no outro ano eu posso fazer o pasto. Por quê? Porque eu vou colher o milho e vai sobrar aquela palhada ali no solo. Aquela palhada, ela é extremamente importante, vai aumentar a quantidade de umidade no solo, aumenta a proporção de humus, né, de minhocas, como se fosse um adubo orgânico mesmo ali do solo. E isso tudo aumenta a taxa de mineralização, ou seja, melhora a quantidade de minerais que tem ali no solo. Então, aumenta a disponibilidade de nitrogênio, de enxofre, de boro, que são os macrominerais que são extremamente importantes no solo, principalmente o nitrogênio, que é um dos minerais mais móveis na planta, né? Então, quais são as condições necessárias para que eu tenha uma boa quantidade de matéria orgânica? Uma alta temperatura, uma alta umidade relativa do ar, uma boa aeração e um nitrogênio residual. Então, isso tudo fornece condições adequadas para a planta se desenvolver. Como que eu posso fazer, né? Qual que é o manejo que eu posso fazer para aumentar a matéria orgânica do solo? A adubação orgânica, eu posso fazer adubação, principalmente hoje a gente faz com dejetos de suínos, né? Porque a gente sabe que grande parte da alimentação que o suíno ingere vai ser liberada esses minerais nas fezes. Então, a gente faz o processo de coloca essas fezes, né, num tratamento, esses dejetos por um tratamento nas lagoas de estabilização, ficam por um período de 120 dias, de acordo com os tratamentos, e aí depois pode ser, após, né, a retirada desses gases tóxicos que podem vir a contaminar o solo, então por isso que fica nesse período de estabilização. Tratou esse dejeto, ele pode ser utilizado na pastagem como adubo orgânico. Então é um dos principais adubos utilizados, que aumenta a quantidade de matéria orgânica e aumenta a fertilidade do solo, tá? Outra parte não menos importante é para quando eu vou fazer a adubação, eu tenho que fazer a amostragem do solo, que a partir daí eu inicio o processo de adubação. Então, para que eu faço a amostragem do solo? Para mim saber as quantidades adequadas que eu tenho que corrigir o solo, que eu tenho que adubar. O quanto que eu tenho que fornecer de macro e microminerais. Então, a primeira coisa, a gente faz a divisão das glebas. O que é isso? Eu tenho uma área
e aí eu vou coletar em zigue-zague, em vários pontos da área, né, para ser uma forma mais homogênea, para mim conseguir coletar todos os pontos. Porque, lógico, que em alguns lugares da área, ela vai ter alta fertilidade e baixa fertilidade. Então, por isso que a gente coleta no sistema zigue-zague, para mim conseguir pegar maior número de pontos, né? E para mim ver outra coisa, além da coleta, ver a topografia, qual que é a situação do solo, o tipo do solo e o histórico de adubação. Quais são os equipamentos que a gente utiliza para coletar o solo? Pode ser feito por meio de trado, de pá reta ou do enxadão. Vai variar muito do tipo de local que eu tenho para coletar. Eu já vou mostrar para vocês mais para frente uma foto de como se coleta o solo. Qual que é a profundidade ideal para mim coletar o solo? De 10 a 20 centímetros abaixo do sistema radicular superficial. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente tira, né, com facão ali ou com a enxada, faz uma raspagem do solo, retira-se a forrageira que está em cima, né, e faz a coleta ali de 10 a 20 centímetros de profundidade, né, que é o ideal. Qual que é a frequência que eu posso fazer a coleta de solo? De 1 a 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, a gente pode fazer a coleta do solo. Isso vai variar também de acordo com o que eu verifico no solo. Se eu verifico que a minha forrageira está demorando mais tempo a crescer, a rebrota, se está tendo mais dificuldade de crescimento, se o animal está tendo mais dificuldade de engorda, aí eu faço a coleta em em menor tempo, né? Para mim verificar o que meu solo realmente precisa. Mas geralmente o pessoal faz de 4 em 4 anos. E aí faz o processo de adubação. Mas isso vai variar de acordo com o nível de adubação e a capacidade de troca do solo, tá? Então, essa imagem aqui que a gente vê, a gente tem o trado é como se fosse uma rosca sem fim, a gente enfia no solo, e aí ele traz aqui a quantidade, né, de terra aqui, de solo, para a gente conseguir colocar num saquinho. Então, aí eu faço essa coleta, coleto os vários pontos, coloco num saco plástico, né, identificado, faço a homogeneização e mando para o laboratório de análise de solo. Esse aqui também é um outro equipamento também que a gente utiliza para coleta de solo, também muito eficiente. E isso vai variar de acordo com o local que a gente tem. Tem muita gente que coleta com facão, tá, gente? O ideal é que se faça uma coleta adequada. Qual que é a finalidade da análise do solo? O principal intuito é o quê? Determinar a disponibilidade de nutriente que eu tenho no solo. E identificar também quais os minerais que eu tenho, qual a deficiência de minerais ou aqueles minerais que estão em excesso, que podem vir a intoxicar o solo, né? Causar toxidez de nutrientes. Determinar a necessidade calcária, ou seja, de correção da acidez do solo, e determinar a quantidade de adubos, ou seja, isso faz com que a adubação fique mais econômica ao produtor. Tá? Quais são as vantagens de eu fazer a análise do solo? É um baixo custo operacional que você vai ter, né? Evita gastos desnecessários e uma perda de tempo, eu tenho maior rapidez na obtenção dos resultados e, consequentemente, eu consigo ter uma recomendação melhor da quantidade exata que eu tenho que utilizar de correção e de adubação. Tá? Primeira coisa, eu fiz a análise do solo e identifiquei que eu tenho que fazer uma correção do solo. Meu solo está muito ácido, né? Eu tenho minerais ali que podem causar a toxidez do solo. Então, a gente faz a calagem. O que é a calagem? A utilização de calcário, né? Para que isso? Tem alguns elementos, por exemplo, alumínio, ferro e manganês, que quando estão em alta quantidade no solo, eles causam alta toxidez. Então, eu utilizo a calagem para diminuir a solubilidade desses nutrientes e diminuir a toxidez no solo. A utilização de calcário, ele vai fornecer também no solo, além da correção da acidez, o fornecimento de cálcio e de magnésio, que são extremamente importantes no solo, porque eles aumentam a disponibilidade de minerais, aumenta a atividade microbiana no solo, né, ou seja, a capacidade também de troca de cátions no solo, e aumenta o pH. Isso faz com que tenha boas condições para a planta se desenvolver. E também aumenta a eficiência da adubação, porque eu fiz uma correção do solo, eu tenho uma baixa toxidez e aí eu consigo fazer uma troca de elementos maior e fazer com que essa fertilidade do solo se torne melhor. Qual que é a função do cálcio? Extremamente importante para o desenvolvimento da raiz, para a estruturação das plantas, melhora o metabolismo de nitrogênio e melhora os constituintes da parede celular. Então, a gente sabe que se o solo tem uma boa fertilidade, o cálcio ele vai auxiliar. No quê? Nas quantidades de
produção de carboidratos na parede da forragem, hemicelulose, celulose e lignina, que são extremamente importantes para a produção de energia do bovino, né? Então, como que eu faço a correção do solo? Eu posso fazer por meio da utilização de calcário. Qual calcário que eu vou utilizar? Dependendo do que eu tenho na região, aquele que o custo é melhor para mim utilizar. Os calcários que a gente tem, calcário calcítico, dolomítico e magnesiano. O principal intuito é o quê? O fornecimento a correção do solo e o fornecimento de cálcio e magnésio. Quando eu utilizo esses calcários, eu também aumento a concentração de magnésio. Como que eu determino o calcário que eu vou utilizar? Por meio de um dado que é o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Quanto maior o meu poder de neutralização, por exemplo, quanto maior o PRNT do calcário, maior ele vai conseguir neutralizar o maior número de elementos tóxicos do solo. Então, a gente deve sempre utilizar aquele calcário que tem maior percentual de PRNT. Então, geralmente, o que o pessoal mais usa é o óxido de cálcio e o óxido de magnésio. Tá? Os calcários que contêm maior quantidade desses óxidos de cálcio e óxido de magnésio. O que o pessoal mais utiliza é o cal virgem. O cal virgem ele tem 100% de PRNT. Então, ele consegue neutralizar o maior número de nutrientes tóxicos do solo, é o mais utilizado. Qual que é a importância do magnésio no solo? Ele é extremamente importante porque ele é um íon que aumenta, né, a clorofila daquela planta, então ele absorve melhor a luz solar para utilizar para a produção da planta. As leguminosas, elas utilizam bastante o cálcio e o magnésio, principalmente para fixação de nitrogênio pelas bactérias, né? E, consequentemente, o magnésio ele vai auxiliar na absorção desse nitrogênio para o desenvolvimento da forrageira. No entanto, nós devemos ter cuidado também para o excesso de calcário que eu utilizo. Então, se eu utilizo um excesso de calcário, eu vou fazer com que alguns micronutrientes ficam impossibilitados, ou seja, indisponíveis. Porque a gente sabe que tudo em excesso causa toxidez no solo. Então, se eu faço um excesso de calagem, eu vou imobilizar alguns micronutrientes. Então, eles vão ficar como se fossem paralisados no solo. Né? Não consegue se fazer uma troca de cátions para que seja absorvido esses minerais para a planta. Então, consequentemente, por exemplo, eu tenho o zinco, o boro, o cobre, o manganês e o ferro, eles ficam imobilizados. Então, eu tenho que fazer a análise para me ver a quantidade de calcário correta no solo. Tá? A quantidade de calcário também vai variar de acordo com o tipo do solo. Então, se eu tenho um solo argiloso, por exemplo, a capacidade de troca de cátions é maior. Então, eu preciso de mais calcário. Se eu tenho um solo arenoso, a capacidade de troca de cátions é menor. Então, eu tenho que utilizar menos calcário. Tá? O tipo de planta também, como a gente já comentou anteriormente. Tem plantas que são mais exigentes e plantas que são menos exigentes. Então, vai variar a utilização de acordo com o tipo de planta e o tipo de solo. Tá? Como que a gente faz a aplicação de calcário? A aplicação de calcário pode ser feita na formação da pastagem, ou seja, quando eu estou implantando o meu pasto, ou na manutenção. Na formação, eu posso fazer metade da aplicação antes da aração, da aração do solo, e metade depois na gradagem. Tá? Então, geralmente, a gente faz uma profundidade de até 40 centímetros do calcário. E na manutenção, eu tenho que utilizar quantidades menores de 3 toneladas. Então, sempre a gente faz, né, a utilização de calcário de 1 a 2 meses antes da adubação de nitrogênio e de fósforo. Tá? E faz o monitoramento do solo. Conforme eu vou vendo que há necessidade de correção do solo, eu vou aplicando calcário. Tá? A adubação nitrogenada é uma das outras formas de adubação que nós temos, que é extremamente importante, principalmente porque o nitrogênio é um dos nutrientes mais exigidos em maiores quantidades pela planta, e é um dos nutrientes extremamente importantes para alta quantidade de proteína e para o desenvolvimento enzimático da planta. Então, o nitrogênio ele vai auxiliar na melhor absorção na realização da fotossíntese, né, que é absorver a luz solar para o desenvolvimento da planta. O nitrogênio melhora a proporção de hormônios e do metabolismo da planta, aumenta a longevidade, ou seja, o período de produção dessa planta, aumenta a quantidade de folhas. É um dos nutrientes mais móveis na planta, né? E as formas que ele é utilizado no solo, que ele é absorvido pela planta, na forma de nitrato, de nitrito, nitrato, amônia e nitrogênio orgânico. Ou seja, como que ele é absorvido na planta?
Então, a gente faz a adubação nitrogenada, esse nitrogênio ele vai ser transformado no solo em nitrato. Esse nitrato ele vai ser absorvido pela planta e transformado em amônia dentro da planta. E aí é responsável pelo desenvolvimento de raízes e de folhas, né? Que é essencial para o desenvolvimento da planta. Então, por isso que a gente tem que fazer a adubação nitrogenada, para disponibilizar essas quantidades de nitrito e nitrato no solo. Quais são as vantagens do uso de nitrogênio? Eu aumento o teor de matéria seca, eu aumento o teor de proteína, que é extremamente importante para a produção de carne do bovino, aumenta a proporção de folhas e aumenta a competitividade com invasoras. Ou seja, se eu tenho uma alta área de pastagem, uma alta produção de folhas, a possibilidade das plantas invasoras conseguirem desenvolver é menor. E o aumento do perfilhamento, ou seja, a proporção, né, de caule e de folha. Quais são os fertilizantes nitrogenados que a gente mais utiliza? A ureia agrícola, que tem 44% de nitrogênio. O sulfato de amônio, que contém 20% de nitrogênio e 22 a 24% de enxofre, que o pessoal utiliza bastante. O nitrato de amônio, que tem 32% de nitrogênio. E, geralmente, o pessoal utiliza alguns fertilizantes já formulados, que vão variar aí de nitrogênio, que contém, né, nitrogênio, fósforo, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Então, 20% de nitrogênio, 0% de fósforo, 20% de potássio. Ou 20% de nitrogênio, 5% de fósforo, 20% de potássio. Então, são formulações que já vêm prontas só para você fazer a adubação do solo de acordo com a análise que você tem. E, dependendo do tipo de necessidade, o próprio agrônomo ou técnico agrícola ele vai fazer essa formulação. Outra utilização também que nós podemos fazer é a utilização da cama de frango. A cama de frango também contém boas quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio para serem utilizados no solo, que é o que a gente chama de adubação orgânica, né, para melhorar tanto a fertilização do solo como a produção de matéria orgânica. Então, a cama de frango também pode ser utilizada como um bom fertilizante. Quais são as épocas de aplicação que eu vou fazer a aplicação de nitrogênio? Geralmente, quando, por exemplo, eu tenho um sistema rotativo, eu sempre faço essa aplicação após a saída dos animais no piquete. Então, faço a aplicação a lanço aí do nitrogênio, né, da adubação nitrogenada. No sistema contínuo, eu sempre faço no início da estação de crescimento da forrageira, então eu verifico de acordo com a época que aquela forrageira tem maior crescimento, e aí eu faço essa adubação e vou parcelando o restante do ano. Já as espécies anuais, por exemplo, a zévia e a aveia, a gente sempre faz a adubação nitrogenada 30, 40 dias após a emergência. Então, eu faço o plantio dessa forrageira e 30 dias aí eu faço, que eu sei mais ou menos quantos dias que ela vai emergir no solo, ou seja, nascer para as primeiras folhas, o primeiro enraizamento, eu faço a adubação nitrogenada. E aí eu vou parcelando o restante de acordo com o período do ano. Tá? A adubação fosfatada, ou seja, a quantidade de fósforo que eu vou fornecer no solo, também é extremamente importante. Tá? Para quê? Para disponibilizar o fósforo no solo, que também é um outro micromineral muito exigente e que tem falta no solo. Tá? Então, o fósforo é responsável por crescimento das raízes e alta produção de energia. Quais são os adubos que a gente utiliza que fornece fósforo? Superfosfato simples e o superfosfato triplo. Tá? A aplicação eu utilizo na época da formação da pastagem, né? Para que a pastagem seja melhor estabelecida. Então, quando eu vou fazer a formação do pasto, eu faço essa adubação fosfatada. E sempre antes da calagem. Tá? Já a adubação potássica, que eu vou fornecer o quê? O potássio no solo, que também é outro elemento exigido em grandes quantidades. Geralmente, as gramíneas, elas necessitam de maior quantidade de potássio. E é um alimento facilmente lixiviado, um alimento facilmente perdido. E ele é extremamente importante na síntese de proteína e de maior resistência a essa forrageira a doenças e a pragas. Então, é extremamente importante fazer adubação potássica, né? Quando que eu posso fazer? Tanto na formação do solo quanto na manutenção. Na formação, eu posso fazer adubação a lanço. E na manutenção, geralmente a gente faz junto com a adubação nitrogenada e a adubação potássica, para aumentar a capacidade de cátions, né, de capacidade de troca de cátions no solo. Qual que é a principal fonte de adubação potássica? A gente tem o cloreto de cálcio, que ele fornece 60% de óxido de cálcio, ou óxido de potássio. Então, vai fornecer uma boa quantidade de potássio no solo. Tá? Outra coisa que nós devemos
ter muito critério no momento da adubação do solo é a quantidade de minerais que eu tenho no solo. Então, a gente deve sempre respeitar a lei do mínimo. O que significa isso? A produção das culturas, ela é limitada pelo nutriente mineral menos disponível para as plantas. Ou seja, conforme a gente está vendo esse barril aí, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um mineral que ele está em menor quantidade, em menor proporção, o que vai acontecer? Eu faço com que os outros minerais fiquem indisponíveis. Então, todos os meus macro e microminerais no solo, eles devem estar em equilíbrio. Porque se algum mineral ele está em falta, vai fazer com que os outros minerais estejam indisponíveis. E isso faz com que a perda de produtividade seja muito alta, igual vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então, se eu tenho cálcio, por exemplo, eu tenho um barril cheio d'água. Se o cálcio está em falta, essa água ela vai vazar. Então, isso significa que eu estou tendo um desequilíbrio no solo. Então, por isso que a gente tem que fazer adubação para que todos os macrominerais estejam em equilíbrio e todos sejam absorvidos em mesma quantidade. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado no fornecimento de micronutrientes. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência de boro e de zinco, ele vai afetar diretamente o pH do solo e vai fazer com que grande parte dos minerais não fiquem disponíveis. E isso afeta a absorção dos nutrientes e o desenvolvimento da planta. Consequentemente, se eu tenho também microminerais que estão em desequilíbrio no solo, ou seja, quando eu não faço a adubação correta, ou quando eu não faço a adubação, a matéria orgânica também, que é a principal fonte de micronutrientes, ela também fica comprometida. Então, quando eu faço, por exemplo, ou adubação de NPK ou adubação orgânica, eu aumento a capacidade de trocas no solo, eu aumento a fonte de macro e microminerais, diminuo a toxidez do solo e aumento as fontes de cálcio e magnésio, ou seja, eu melhoro a estrutura do meu solo. Então, por isso que é sempre necessário a gente fazer uma adubação correta do solo. Correção inicialmente e adubação, para que aquela forrageira tenha condições adequadas de se desenvolver, ok? Era isso, pessoal. Se alguém tiver qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Essa aula vai estar disponível para vocês na plataforma, como a aula também, em PDF, também está disponível no portal do aluno, ok? Uma boa noite a todos e até a próxima aula.